Oi pessoal, bem-vindos a este vídeo onde vamos falar um pouco sobre máquinas de Mealy, um conceito bastante útil em ciência da computação que estará por trás de semáforos, chatbots e várias outras aplicações. Se você já estudou ou está estudando teoria dos autômatos ou adora entender como os sistemas do mundo real funcionam, este vídeo é para você. Vamos começar com a definição formal de máquinas de Mealy e depois explorar três aplicações práticas e, finalmente, o melhor, construir uma, passo a passo, utilizando o JFlap. E vamos garantir que seja tudo claro, envolvente e cheio de exemplos práticos. Vamos lá? Primeiro, qual a definição formal de uma máquina de Mealy? Uma máquina de Mealy basicamente é um autômato finito que pode ser descrita como uma tupla de 6 elementos, onde Q é o conjunto finito de estados, sigma é o alfabeto de entrada, ômega é o alfabeto de saída, delta é a função de transição, lambda é a função de saída, Q0 e Q é o estado inicial. Diferente de uma máquina de Moore, onde as saídas dependem apenas do estado, numa máquina de Mealy, a saída depende tanto do estado atual quanto da entrada. Vamos pensar numa máquina de café pública. Se tu tá no estado aguardando moedas, Q0, que é o estado inicial de entrada, e tu insere R$ 1, ela vai para liberando o produto, Q1, e solta um café. Mas tu insere 50 centavos, pode permanecer em Q0 e exibir apenas insira mais moedas, ou seja, as entradas mudam o estado e produzem saídas imediatas. Esse é o diferencial da máquina de Mealy. Falando sobre as aplicações práticas, já se perguntou como funciona um sistema de controle de elevadores? Bom, ele funciona a partir das máquinas estados de Mealy. Os estados seriam, por exemplo, estar parado, subindo, descendo. As entradas seriam pressionar o botão e as saídas seriam abrir a porta, fechar a porta. Um exemplo seria um elevador que está parado no terceiro andar. Um passageiro aperta o botão para o quinto andar. O sistema, que estava no modo parado, transita para subindo, acende a luz e indica a direção de movimento do elevador. Ao alcançar o quinto andar, ele muda para o estado parado, abre a porta e apaga a luz de direção. Se outro passageiro pressionar o botão para térreo, o elevador entra no estado descendo e repete o processo. Uma outra aplicação prática seria máquinas de estados TCP em redes de computadores. Um estado, por exemplo, seria o SYN enviado. Outro estado seria estabelecido, o outro estado seria espera. As entradas poderiam ser os pacotes ACK, o SYN, pacote FIN, e a saída seria enviar o ACK, encerrar a conexão. Um exemplo dessa aplicação seria quando um cliente deseja se conectar a um servidor. Ele inicia enviando o pacote SYN, entrando no estado SYN enviado. O servidor responde com SYN ACK, e o cliente, ao receber essa resposta, envia um ACK e muda para estado estabelecido, indicando que a conexão está ativa. E mais tarde, quando o cliente deseja encerrar a comunicação, ele envia um pacote FIN e entra no estado espera fechar. Se o servidor responder com um ACK e depois enviar seu próprio FIN, o cliente reenvia um ACK final e encerra a conexão. Uma terceira aplicação seria os analisadores léxicos em compiladores. Um estado poderia ser lendo o identificador, outro poderia ser lendo o número. As entradas poderiam ser os próprios caracteres e as saídas os tokens. Então, durante a análise léxica de um código, a máquina de estados percorre os caracteres e agrupa tokens conforme as suas categorias. Por exemplo, ao processar o código if x maior ou igual a 10 que retorna x, ele começa reconhecendo o if e classifica como um token de palavra-chave. Em seguida, identifica o abre parênteses como um delimitador, o x como um identificador, o sinal de maior ou igual como um operador relacional, o número 10 como um número e o fecha parênteses como outro delimitador. Esse processo continua até que todos os símbolos sejam analisados e classificados, garantindo que a estrutura do código esteja correta para a próxima etapa da compilação. Para criarmos uma máquina de Mealy no JFlap é muito simples. Primeiro a gente precisa abrir o programa e selecionar essa segunda opção, Mealy Machine.
Dentro do JFlap, a gente vai criar como se fosse uma catraca de metrô, com 2 estados, travada e destravada, e entradas moeda ou empurrar e saídas abrir ou alarme. A lógica aqui é que se uma pessoa coloque uma moeda na catraca travada, a catraca será destravada e a pessoa poderá passar. Mas caso a pessoa tente empurrar a catraca sem ter colocado uma moeda, um alarme é soado. E por último, caso a pessoa coloque uma moeda na catraca e opte por colocar uma moeda adicional, uma mensagem de agradecimento será lançada. De acordo com a definição de uma máquina de Mealy, as saídas são definidas não só pelos estados, mas também pelos valores de entrada. Então, são saídas definidas instantaneamente de acordo com as entradas. Portanto, precisamos primeiro definir os estados, que seriam Q0, travado, e Q1, destravado, sendo também Q0 o nosso estado inicial. Depois disso, a gente precisa definir as nossas transições. No nosso primeiro caso, a gente pode pensar que uma pessoa coloca uma moeda na catraca com ela estando travada. Ou seja, a pessoa colocou uma moeda e agora ela pode passar. Então, a catraca passa do estado Q0 travada para o estado Q1 destravada. E a mensagem de saída, ou seja, a palavra de saída, será abrir. Nesse primeiro campo, a gente coloca a nossa palavra de entrada e no campo seguinte a palavra de saída. No nosso segundo caso, a pessoa tenta empurrar a catraca sem ter colocado uma moeda, ou seja, a catraca está no estado Q0, travada, e a pessoa tenta empurrar. Então, será lançado um alarme. Sendo a entrada empurrar e a saída alarme. No nosso terceiro caso, a pessoa coloca uma moeda, ou seja, a catraca já está destravada, e a pessoa empurra a catraca. Depois disso, a catraca é passada do estado Q1 para o estado Q0 novamente, para que a próxima pessoa possa passar pela catraca. E a mensagem de saída será abrir também. Então, a entrada será empurrar e a saída será abrir. No nosso último caso a catraca esteja no estado Q1 destravada e a pessoa já tenha colocado uma moeda e decida adicionar mais uma moeda, uma mensagem de agradecimento é lançada. Portanto, a entrada será moeda e a palavra de saída será obrigado. Logo após isso, a gente precisa testar o nosso autômato. Então, a gente vem nesse menu Input, no canto superior esquerdo, e Step, porque queremos testar passo a passo. E aqui a gente coloca as nossas palavras de entrada, uma após a outra. Vamos testar primeiro as palavras moeda e empurrar. Então, a pessoa coloca uma moeda e empurra a catraca. Clicamos em OK. E olhando para esse menu no canto inferior esquerdo, a gente tem Step. Então, clicando em Step, o nosso autômato vai ler a primeira palavra, que seria moeda. Ele reconheceu a palavra moeda como uma palavra permitida e, após isso, escreveu a palavra de saída, que é abrir. Então, até agora, está tudo funcionando perfeitamente. Após isso, clicando em Step novamente, ele vai ler a próxima palavra, que é empurrar. No caso, a pessoa colocou uma moeda e empurrou a catraca. Então, ela passou do estado Q0 para o estado Q1 e empurrou. Então, a palavra será abrir. Desse modo, podemos constatar que nosso autômato está funcionando perfeitamente nesse teste. Agora, podemos fazer outro teste com palavras de entrada diferentes. Então, as palavras vão ser empurrar e moeda. Clicando em OK e dando o primeiro passo. O nosso autômato reconheceu empurrar no estado que é zero. Portanto, a pessoa não colocou uma moeda e é soado um alarme. Clicando em Step novamente, a pessoa colocou uma moeda. Portanto, a mensagem de saída será abrir. Portanto, constatamos que nesse teste o nosso autômato passou. Desse modo, podemos observar que a saída muda instantaneamente de acordo com as entradas, e é por isso que as máquinas de Mealy são tão utilizadas em sistemas de tempo real. Em conclusão, hoje nós aprendemos: máquinas de Mealy são autômatos com saídas ligadas a estados e entradas. Elas são usadas em elevadores, redes, compiladores e muito mais. Nós construímos uma máquina de catraca simplificada utilizando o JFlap.
E se você quiser se aprofundar nesse assunto, nós vamos colocar algumas referências bem bacanas na descrição desse vídeo. Tente criar a sua própria máquina de Mealy, um semáforo ou um sistema de login. Deixe algumas ideias nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.